Olá, aqui é o Paulo Farias, eu sou o CIO na nuvem e nesse vídeo de hoje nós vamos falar por que os planos falham. Se você é um empresário que está comprometido com o crescimento da sua empresa, um dos problemas que você certamente terá que atacar é melhorar a taxa de sucesso dos seus planos, sejam eles quais forem, tanto planos da sua vida pessoal, tanto quanto os planos na sua empresa. E a gente vai entender hoje aqui nesse vídeo exatamente por que a gente tem uma tendência a fazer promessas e a criar planos e depois abandonar esses planos. E no final eu vou dar 5 dicas de como você lidar com esses problemas para que você consiga aumentar, consequentemente, a taxa de sucesso de realização dos seus planos. Porque só executando planos é que a gente melhora e melhorando é que a gente atinge melhores resultados. Vamos começar então refletindo por que em geral todas aquelas promessas que a maioria das pessoas fazem no final do ano, elas acabam depois com pouco tempo esquecidas, né? Promessas para perder peso, promessas para estudar um novo assunto, com promessas para se esforçar mais em alguma determinada área, seja lá qual for a promessa. Muitas vezes até as pessoas fazem até planos e logo depois esses planos são abandonados no papel, né? Por que será que isso ocorre, né? Muitas vezes até quando chega no final do ano a gente até tem a curiosidade de ir atrás desses planos e tentar observar o que foi que a gente planejou e eventualmente não conquistou. E aí acaba vendo ali que muitas vezes ou a gente começou a executar essa tarefa e depois desistiu em virtude de algum problema, não estava tendo os resultados e desistiu, ou muitas vezes a gente nem sequer chega a tentar, não é mesmo? Isso sem falar naquelas pessoas que até desistem completamente de fazer planos. Depois de tentar várias vezes, acabam desistindo de fazer planos e vão tocando a vida sem planos mesmo, né? Aí fica a vida da pessoa como um barco que está ali no mar, mas que não tem remo nem tem um leme, né? Então quem determina a direção do barco são os ventos e são as marés, né? Se o vento soprar na direção certa, aquela pessoa vai progredir na direção certa, mas se soprar na direção contrária, algumas coisas ruins vão acontecer. Então, ninguém quer isso para a sua vida, mas infelizmente muita gente vive a vida desse jeito. E até nas empresas isso também ocorre. Tem empresas que trabalham sem nenhum tipo de planejamento. Elas vão fazendo ali o que vem do dia a dia, surge alguma oportunidade, se agarra aquela oportunidade, surge algum problema, vamos resolver o problema, mas não acaba construindo um plano que direcione para onde aquela empresa quer caminhar. E se isso é ruim no âmbito pessoal, imagine no âmbito corporativo, né? Obviamente que uma empresa ela não vai crescer se ela não souber exatamente para onde ela quer ir, né? E aí direcione os seus esforços naquele sentido. Mas vamos imaginar que a empresa tem planos, mas não está conseguindo tirar do papel esses planos. Por que isso ocorre? A gente sabe que empresas são feitas por pessoas. Então, os mesmos problemas que impedem as pessoas de atingirem os seus objetivos, consequentemente, vão também causar dificuldades e causar problemas para que, no âmbito corporativo, esses planos, né, esses objetivos sejam alcançados. No âmbito corporativo, isso acaba sendo até mais grave, mais difícil, porque normalmente você envolve um time, né? Um objetivo não é só de uma pessoa, é de um time, e as pessoas às vezes têm interesses diferentes, às vezes as metas não estão bem alinhadas dentro do grupo, e isso tudo acaba dificultando o cumprimento aí dos planos. Mas vamos analisar um pouquinho do ponto de vista pessoal, né? Porque aí a gente, analisando do ponto de vista pessoal, a gente consegue extrapolar também para o âmbito corporativo. Bom, evidentemente eu já passei por muitos problemas de planos não realizados, né? Ou planejamentos que foram muito bem feitos no papel e não foram realizados.
tanto na vida pessoal quanto na empresa. Mas os cabelos brancos servem também para alguma coisa. Com o passar dos anos, a gente vai aprendendo. Não apenas pela experiência prática, mas principalmente pelo conhecimento que a gente vai adquirindo. Esse assunto de planejamento, produtividade, sempre foi um assunto que me motivou bastante a estudar. Esse foi um dos assuntos que sempre, vamos dizer assim, despertou minha maior curiosidade. Por que que algumas pessoas conseguiam efetivamente realizar os seus planos e outras não conseguiam? E aí eu fui estudando esse assunto e buscando novas fontes, novas pesquisas, né, que conseguissem ajudar com isso, conversando também com pessoas, tive a oportunidade de conversar com pessoas, alguns inclusive foram meus mentores, que tiveram muito sucesso, pessoas que conseguiram alcançar muito sucesso e que no início de sua vida profissional não tinham esse sucesso todo. E aí eu fui, com o tempo, observando melhor como é que essas pessoas lidavam com esses desafios. E aí eu comecei a entender exatamente que uma diferença fundamental está exatamente na forma como as pessoas lidam com a mudança, como elas reagem aos desafios da mudança e principalmente aos desconfortos provocados pela mudança. Porque todo planejamento ele é feito para a gente mudar alguma coisa. Se a gente não precisasse mudar, a gente não fazia um plano. Então o plano é sempre para a gente fazer alguma coisa diferente do que a gente vinha fazendo antes. Então o plano envolve a gente alcançar alguma coisa, por exemplo, se eu tenho um plano para fazer uma viagem, vamos dizer, para o exterior, daqui a 1 ano ou 2, eu vou precisar economizar dinheiro para essa viagem. Talvez eu tenha que também ganhar dinheiro de alguma outra forma para complementar, além da economia. Então, isso vai me exigir algumas ações que vão trazer algum desconforto. Por exemplo, a economia, planejamento financeiro, para eu economizar para a viagem, eu vou ter que abrir mão, talvez, de ir no restaurante no final de semana. Isso vai trazer um desconforto porque eu estou trocando um benefício de curto prazo, uma situação de benefício de curto prazo, que seria o almoço ali no final de semana, por um benefício de longo prazo, que está longe ainda. Então é sempre mais difícil essa troca. E assim por diante. Né? Se eu quero aprender uma língua estrangeira, por exemplo, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que vencer a timidez para poder conversar com as pessoas, mesmo não dominando o idioma. Então eu tenho que me expor ali ao ridículo, vamos dizer assim, de cometer erros, de falar uma palavra de um jeito errado. Então isso acaba criando um desafio e as pessoas, às vezes, né, podem não conseguir superar isso. Então, a mudança, ela sempre traz algum desconforto. Essas pessoas que eu pude observar, que tiveram um grande sucesso, elas conseguiram a forma de vencer os desconfortos da mudança e perseverar com o plano. Continuei pesquisando um pouco mais para tentar entender, do ponto de vista científico, como é que isso se explicava. E aí, efetivamente, eu encontrei uma pesquisa de dois psicólogos americanos. Ela demonstrou como a maioria das pessoas reage à mudança. E a reação ela passa por um ciclo que é composto de 5 estágios. E eu vou descrever aqui esses estágios e você vai perceber que provavelmente você passou por esses estágios. A maioria talvez só passe pelos estágios iniciais, que são aqueles estágios onde a gente passa logo que a gente decide fazer alguma mudança. Esses psicólogos eles também perceberam que não importa muito qual é o tipo de mudança, se é no âmbito pessoal, se é no âmbito corporativo, mas as pessoas sempre vão passar por esses 5 estágios. E aí, se você entende isso antecipadamente, já fica mais fácil de você se preparar para essas dificuldades. O primeiro estágio foi o que ele chamou de otimismo desinformado. É aquela fase em que nós estamos muito animados, a gente decidiu ali fazer a mudança, a gente está bem animado em relação aos benefícios que a gente vai ter daquelas mudanças e está disposto a começar a pagar o preço, vamos dizer assim, né? Mas
nesse início, a gente ainda não experimentou os custos, né? Qual é o preço que a gente vai ter que pagar para efetivamente vencer aquele processo de mudança. Então, imagine que você está querendo perder peso ou está querendo adotar um hábito de vida mais saudável e resolveu praticar a corrida. Um amigo seu lá foi lá e disse que correr é bom e é bom para o coração e tal, e é bom também para manter a forma física. Esse amigo é magro e tal, ele corre. Então você resolve correr também e define isso. Então você está animado. Essa é a primeira fase, o otimismo desinformado. Após um tempo, você passa para o pessimismo desinformado, é a fase 2. E o que é esse pessimismo desinformado? Nessa fase 2, os custos começam a ser visíveis e os benefícios ainda estão bastante distantes. Você já começa a se perguntar se realmente vale o esforço. Intuitivamente, sua mente já começa a procurar razões para você desistir. É aquela fase em que você começou a correr, você foi lá, fez os primeiros treinos e você já viu que não é tão fácil assim quanto você pensava que iria fazer. É meio desconfortável, você se sente logo cansado, se sente muito suado e tal. E aí você já começa, de repente, a se questionar se realmente você quer aquilo, né? Mas tudo bem, você vai e avança um pouco mais, aí você chega o que eles chamaram de Vale do Desespero. O Vale do Desespero é a hora da decisão, é a hora que realmente a maioria acaba desistindo, porque as dores da mudança se intensificam e os resultados também ainda continuam distantes ou até menos importantes diante das dores, né, dos custos que você está sentindo. Então, mais uma vez no exemplo da corrida, aquele cansaço todo, você já tentou por mais de uma semana e continua sentindo aquele desconforto todo. No curso de inglês você se matriculou, mas você foi lá e viu que é bem difícil, vai demorar para que você atinja aquela fluência, né? Apesar da propaganda que foi feita lá, de que o método era bom, você ia aprender rápido, mas não é bem assim. E você começa a se questionar se realmente você quer tanto aquilo. É nessa fase que a maioria acaba desistindo. E poucos acabam passando para a fase 4. Por quê? Porque quando desistir é a forma mais rápida de acabar com aquele sofrimento. Se você observar, isso ocorre também nas empresas, né? Quando você está tentando mudar um processo dentro da empresa, você quer implementar um software novo, qualquer mudança de processo, as pessoas se sentem desconfortáveis, porque elas já estavam acostumadas com o jeito anterior. E elas têm que aprender um jeito novo, e esse jeito novo, no início, ele pode ser menos produtivo do que o anterior. Então, ele causa um desconforto e o resultado não vem rápido. Então, a tendência é as pessoas quererem desistir. Então, começam a argumentar de que é melhor desistir. Mas as pessoas que não desistem acabam passando para a fase 4, que é o que os pesquisadores chamaram de otimismo informado. O que é otimismo informado? Porque agora você já tem alguns resultados, você já começou a colher alguns resultados. Então você insistiu, você passou ali daquelas semanas iniciais, quando você sofreu mais, e aí já começa a vir os benefícios. Então quando você corre agora, você já consegue sentir aquele sentimento da endorfina entrando no sangue e que causa aquela sensação de bem-estar, né, que o seu amigo falava e você não sentia antes, porque você só sentia o desconforto. Mas agora não, o seu corpo já está mais acostumado e você consegue sentir esses benefícios. E aí, o que acontece? Aí tem uma coisa muito legal, que é quando você sente esses benefícios, isso serve como uma energia para você continuar, para você prosseguir, porque você está tendo os resultados. Tem uma frase bem interessante que eu li outro dia eu vi num livro sobre disciplina, né, que dizendo que algumas pessoas acham que para você atingir um sucesso, para você desenvolver um novo hábito, você tem que ter muita disciplina.
E, na verdade, o que acontece é que você tem que ter disciplina apenas no início, porque quando você passa para essa fase 4, que você já começa a coletar os resultados, aquilo já começa a virar um hábito, você já não precisa mais de tanta disciplina. Então, a disciplina é algo que você precisa quando você está desenvolvendo um novo hábito, mas uma vez que aquilo já se tornou um hábito, você já tem os benefícios, já está gozando dos benefícios do novo hábito, você já não precisa mais de tanta disciplina. É comum, às vezes, a gente ver alguém que faz exercício há muitos anos e você tende a pensar aquela pessoa como uma pessoa disciplinada. Mas não, na verdade, o que acontece é que ela já está habituada, aquilo já é um hábito. De repente, para ela desenvolver um novo hábito, ela vai precisar de uma disciplina que, de repente, ela não precisa mais para aquele hábito da atividade física que ela já faz. Bom, e a quinta fase que os psicólogos descreveram é a fase final, que eles chamaram de sucesso e de realização, que você sente realmente o sucesso e você sente aquele sentimento de realização, né, de dever cumprido, né? Os resultados foram alcançados, as ações, aquelas ações que exigiam disciplina agora são feitas de forma natural e sem esforço. E aí acontece uma coisa muito legal para essas pessoas que conseguem chegar nesse quinto passo. E é aí que tem a diferença de por que as pessoas atingem muito sucesso. Essas pessoas que conseguem passar aí do estágio 3, do Vale do Desespero, as pesquisas mostram isso, a própria minha pesquisa pessoal conversando com esses mentores, por que eles conseguem ter esse sucesso todo? Porque uma vez que eles vivenciaram a experiência, quando você vivencia a experiência de vencer o desconforto e de atingir aquele resultado que exigiu uma mudança de comportamento, por exemplo, você decidiu que iria dedicar mais tempo às vendas na sua empresa. Isso para você exige um esforço grande porque você não foi treinado para isso. Isso aconteceu comigo. Na minha faculdade, era uma faculdade de tecnologia, então a gente só estudava para fazer sistemas. A gente não estudava para gerir empresas, para fazer negócios, estudava marketing, vendas, nada disso. Então, vender sempre foi difícil, mas eu sabia que era importante para mim, para a minha empresa, então eu precisei fazer um esforço grande para que isso se tornasse uma coisa fácil para mim. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Quando elas conseguem chegar no final, elas conseguem aprender como superar novos objetivos. Então, o que é que ele faz? Ele faz novos planos, faz novos desafios que vão tirar novamente essa pessoa da zona de conforto, porque sem sair da zona de conforto você não tem crescimento, mas aí ela já sabe que vai ter uma dificuldade, ela já sabe o que ela tem que fazer para perseverar com a mudança e ela já sabe o quanto os benefícios valem a pena. Então, com isso, cria-se um ciclo virtuoso, né? Cria-se um ciclo virtuoso. Em vez de um ciclo vicioso, onde você faz as promessas e não cumpre, cria-se um ciclo virtuoso, onde você faz as promessas, faz os planos, você sabe que vai ter dificuldades, que vai haver problemas, mas você está preparado para enfrentar essas dificuldades, está preparado para enfrentar aí o vale do desespero, porque você sabe que se você passar por ele, os benefícios vão ser muito grandes. Então cria esse ciclo virtuoso. Entendendo esses 5 estágios, eu completo esse vídeo justamente com as 5 dicas para você superar isso, superar a mudança e conseguir aumentar a taxa de cumprimento, a taxa de sucesso dos seus planos. A primeira dica é, primeiro, você ter essa consciência de como esse processo funciona. Então é isso que eu estou passando aqui nesse vídeo. Você entender que toda mudança, efetivamente, ela gera um desconforto e que você tem que estar preparado para esse desconforto. Preparado para o desconforto significa que, durante algum tempo, você vai ter que usar a disciplina para seguir com o plano, mesmo que ele aparentemente não esteja funcionando no início ou que esteja causando mais transtornos para você do que você imagina que ele causaria. Então, esse é o primeira dica. A segunda dica é você ter uma visão muito clara de o que você quer atingir com aquele plano, com aquele objetivo. Essa visão ela tem que estar muito clara na sua mente
e os benefícios dela tem que estar muito claro, tem que estar muito vivos, né, na sua mente, para que realmente você tenha a energia para superar aquelas dificuldades. E aí, uma vez que você define muito claramente também essa visão, é importante também que você defina exatamente quais são os custos, qual é o preço que você está disposto a pagar para alcançar esses resultados, para ter aqueles benefícios que virão com o atingimento dos seus objetivos. Nada é conquistado de graça. A gente sabe que, como eu disse aqui no início e sempre repito, qualquer mudança que a gente vai, qualquer conquista que a gente vai ter, vai exigir que a gente desenvolva novas habilidades para fazer coisas diferentes do que a gente está fazendo hoje. E isso vai exigir sacrifícios. O quarto ponto é você ter objetivos grandes, a gente sempre quer crescer, mas ter metas pequenas e alcançáveis. Então, porque se a gente tem um objetivo já muito grande e a gente não quebra ele em metas menores, fica mais difícil de lidar, né, de a gente ter resiliência realmente, de a gente ter um sentimento forte e de não desistir, se a gente não está tendo pequenas vitórias. Porque a grande vantagem de você quebrar um objetivo grande em metas pequenas e gerenciáveis de curto prazo é de você ter pequenas conquistas. Se você quer correr uma maratona é um esforço muito grande para alguém que não corre. É um esforço muito grande até para alguém que corre já há muitos anos, mas não está acostumado a correr 42 quilômetros. Então, você pode ter essa meta para correr daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, mas antes você vai ter que ter metas menores. Se você nunca correu, a sua meta vai ser primeiro correr 1 quilômetro, depois sua meta vai ser correr 3 quilômetros, e assim sucessivamente. E cada meta dessa conquistada, você vai celebrar. E aí aquilo vai lhe dar uma energia, e aí você vai partir para a sua próxima meta. E o quinto, e a quinta e última sugestão, é uma sugestão que eu sempre dou também quando a gente fala em planejamento e definição de objetivos, que é de você sempre que possível compartilhar o objetivo, o seu desafio com alguém com que você confie. Muitas pesquisas já mostraram que quando a gente compartilha um objetivo, uma meta com alguém, a gente aumenta significativamente o percentual, a probabilidade de a gente ter sucesso com aquela meta. Por uma razão bastante simples, que é quando a gente compartilha, a gente cria um maior compromisso com aquela meta. A gente não tem mais um compromisso só com nós mesmos, temos compromisso com mais alguém. E além disso, a gente gera ali um sistema de apoio, né? As pessoas, né, que estão próximas a gente, que a gente confia, elas vão nos apoiar também. Então, se o seu objetivo é, por exemplo, fazer uma viagem, você tem que compartilhar essa meta com as pessoas da sua família, para que eles lhe apoiem na decisão ali de economizar X% da renda, para que você consiga efetivamente fazer aquela viagem no futuro, ok? Então essa é a quinta dica, e o mais importante de todos é você não desistir nunca, né? A gente tem que, essa cruzada pela melhoria, cruzada pelo sucesso, pelo crescimento, ela tem que ser permanente. E aí os planos vão ajudar a gente na medida em que a gente tiver toda essa consciência aqui para vencer essas dificuldades que são naturais, vão acontecer aí com todo mundo. O que a gente não pode fazer é desistir. Então, é isso aí. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha curtido e te desejo aí muito sucesso aí nos negócios e também nas suas escolhas. Até o próximo vídeo. Tchau!